Bem-vindos a mais uma edição do programa Linha da Frente aqui com o Alexandre Chivala, sempre assim, todas as quartas-feiras. Temos este espaço marcado para uma análise político-jurídica das grandes questões que marcam a semana. E no caso vertente não será diferente. Boa noite, Dr. Chivala. Olhando para a primeira questão que nos coloca, tem que ver com o processo de aposentação diplomática no Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que é que está a acontecer? Bom, é uma varredura o que está a acontecer? Boa noite, Belmiro, uma vez mais. Obrigado pela oportunidade. Bom, este processo de aposentações no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que atinge não outro pessoal, senão o pessoal mesmo diplomático, vem sendo desenvolvido de há uns 2 anos esta parte, sobretudo quando se instituiu a regra segundo a qual todos os funcionários do Estado, todos os ligados ao Estado que tivessem atingido uma idade de 60 anos ou tivessem perfeito 35 anos de serviço, deviam obrigatoriamente aposentar-se. E hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros não é uma ilha relativamente a este processo todo, até porque, mesmo depois de ter sido iniciado há 2 anos atrás, este processo conheceu o interregno durante o ano passado, creio que um pouco ligado ao processo eleitoral, houve uma calminha relativamente a este assunto, mas este ano parece-me que a questão volta com muito mais força. E já há alguns que recebem guias para ir para casa, obviamente, quer estejam ou não em regime de destacamento em outras instituições. Sabemos que há quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros, diplomatas de carreira, que são às vezes afetos a determinadas instituições, não diria estranhas, mas diferentes ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há quem já foi à Presidência da República. Por exemplo, se nós olharmos para o pessoal do Protocolo do Estado, normalmente são diplomatas. O chefe do Protocolo do Estado é diplomata de carreira. E, em alguns casos, alguns são colocados como assessores ou conselheiros, por exemplo, do Presidente da Assembleia da República, do próprio Presidente da República, que também pode ter um conselheiro para a área diplomática, como temos neste caso um diplomata de carreira, com o antigo vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Portanto, o que acontece é que o que vemos nos dias que correm é que, prefazendo 60 anos, alguns deles são imediatamente mandados parar de trabalhar, outros, estando em regime de destacamento a que fiz referência, são simplesmente desligados do Estado, quando me parece que a regra aqui devia ser estes funcionários de carreira diplomática deviam retornar ao Ministério, cabendo ao Ministério depois dizer se iria ou não aproveitá-lo nos termos em que quisesse aproveitá-lo. A verdade é que nós temos em Moçambique aquilo que nós chamamos os chamados qualificadores profissionais da carreira diplomática e de regime especial diferenciado. Obviamente isto pode ter tido uma influência negativa da TSU, não é? Em função daquela ideia segundo a qual era preciso fazer uma equiparação dos salários e por aí adiante. Temos também o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, a lei do sistema de segurança social obrigatória. Portanto, são estes instrumentos que têm sido usados simplesmente de forma não é clara, não é crua, como dizia, para levar à aposentação destes funcionários. Agora, isto obviamente tem estado a criar alguns constrangimentos. Primeiro porque há certos diplomatas que vão sendo desligados da função pública sem terem tido aquilo que poderíamos dizer um verdadeiro estímulo. E o estímulo para qualquer diplomata é estar numa missão no exterior. Não apenas estar ao nível do Ministério ou outras instituições em regime de destacamento, mas, portanto, era bom que alguns deles pudessem efetivamente ir à reforma, pelo menos depois de terem tido esse chamado estímulo, que é trabalhar numa missão no exterior. Mas o que acontece é que simplesmente se diz 60 anos de idade, 35 anos de serviço, noutros casos é mesmo invalidez, e em alguns casos é uma decisão que é tomada ou pelo Conselho de Ministros ou pela entidade na qual o funcionário está em regime de destacamento e, portanto, a partir daí temos essas pessoas desligadas. Por que é que eu levanto estas questões todas e qual é a crítica que eu poderia fazer relativamente a este processo todo? Primeiro, há obviamente uma
falta de transparência nos critérios da aposentação antecipada e, em alguns casos, as exonerações são apenas usadas para justificar critérios de natureza política. Ou seja, alguém é afastado, como eu disse, em alguns casos. Imagine, por exemplo, alguém está na presidência da República como chefe de protocolo ou chefe adjunto do protocolo do Estado. Simplesmente o indivíduo é removido dessa posição e até faz sentido que assim seja. Relativamente ao que quero dizer é que, no caso do chefe de protocolo do Estado e o seu adjunto, estamos a falar de situações de confiança política. Obviamente tem que ser pessoas da inteira confiança de quem é presidente da República neste momento. Agora, o que nós podemos é discutir se a forma como tem sido usada para alguns casos, não para todos, em que os indivíduos são simplesmente ditos que devem parar de trabalhar, se é a forma mais correta ou não. O que me parece que devia acontecer era que esses indivíduos pudessem retornar à proveniência, cabendo ao ministro, no caso a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, decidir o destino a dar, não é? a esses indivíduos, em função do que também vamos dizer um pouco mais à frente. E muitas das vezes isto não permite a chamada transição digna. Portanto, o que nós temos é determinados indivíduos que estão a trabalhar numa determinada função e de um momento para o outro, ex-abrupto, dizem que têm que parar de trabalhar. E muitas das vezes isto fere a dignidade dos próprios funcionários, o que obviamente poderá trazer outros problemas muito mais tarde. Agora, isto do ponto de vista institucional, o Ministério do Negócio Estrangeiro primeiro vai perder quadros experientes e muitas das vezes sem que se tenham criado mecanismos adequados de transmissão dessa experiência ou de conhecimentos. Portanto, nós temos hoje em dia alguns indivíduos que são simplesmente aposentados sem que efetivamente tenham passado essa sua experiência. E hoje, já que está em voga, muita gente, eu não sou secretário disso, a ideia segundo a qual agora é o momento dos jovens. Agora é o momento dos jovens. É uma questão de agenda geracional, como alguns dizem. Estamos, no quadro de uma agenda geracional. Eu não sou muito a favor desse tipo de visões, porque, como muito bem alguém disse um dia, o conhecimento sem experiência, muitas das vezes, não resolve os problemas que o país tem. E, portanto, quando nós temos quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros experientes, que só porque atingiram determinada idade a serem compulsivamente aposentados, isto significa que nós não estamos a criar condições para que eles passem a sua experiência para os mais novos, que até têm provavelmente mais conhecimento do que ele, mas muito menos experiência. E em alguns casos, quer se trate de aposentações, quer se trate de movimentações, nem sempre essas são baseadas no mérito, mas simplesmente em critérios político-partidários. As pessoas vão me perguntar por que está a falar de critérios político-partidários se de 75 até hoje quem está no governo é o mesmo, quem dirige o Estado é o mesmo partido. Infelizmente é que nós encontramos de ciclo em ciclo, apesar de ser do mesmo partido, quando entra um novo ciclo, obviamente tentam-se buscar outras pessoas que satisfaçam, não diria interesses, mas provavelmente que se enquadrem nos perfis definidos por este novo ciclo. E, portanto, muitas das vezes não estamos a remover alguém de um sítio para outro por questões ligadas ao mérito, mas é uma questão ligada a razões de ordem político-partidária. Portanto, obviamente, com esta rotação, com esta aposentação, muitas das vezes forçada, enfraquece a memória institucional da diplomacia moçambicana. Isso é uma questão extremamente importante. E então, o que é que nós temos que ter como propostas? Primeiro, eu acho que nós temos que olhar muito bem para a chamada resolução número 12/2010, de 27 de agosto, que aprova os qualificadores profissionais da carreira diplomática de regime especial diferenciado e harmonizar com as leis ligadas à segurança social. Portanto, muitas das vezes nós temos diplomatas que são tirados de um sítio para outro, são aposentados, em alguns casos, e muitas das vezes não se acautelam questões ligadas à previdência social. Depois, é importante estabelecer um programa de transição de carreiras pós-aposentação. Ora, o que é que eu quero dizer com isto muitas das vezes? Nós podemos ter, sim, que determinado indivíduo, diplomata, é aposentado aos 60 anos, mas nada impede, por exemplo, que o Ministro dos Negócios Estrangeiros ou outras instituições possam ter esses funcionários em regime de contrato, enfim, para garantir, de novo, que haja a transmissão dessa experiência que eles têm aos mais novos.
também é importante nós definirmos com clareza os critérios de movimentação de diplomatas. Nós, por exemplo, eu posso dar um exemplo, que eu digo isso sempre, sem problema nenhum. Tirar, por exemplo, o embaixador Pedro Comissário das Nações Unidas para estar adstrito a uma comissão secundária na Assembleia da República não parece que seja um movimento que nós temos que aplaudir. Falo do embaixador Pedro Comissário, podia falar dos outros, mas este é como ocorreu, obviamente, neste momento. Portanto, acima de tudo, é importante que este processo todo que nós estamos a implementar de aposentações não ponha em causa a transmissão da experiência, não ponha em causa esta memória institucional da nossa própria diplomacia e não possamos ter muitos diplomatas com muito conhecimento, mas sem experiência. E talvez, relativamente ainda a isso, uma nota de rodapé, relativamente ainda a nossa diplomacia, tem que ver com o facto de, muitas das vezes, usar-se a diplomacia para acomodar pessoas. Tem havido muitas críticas relativamente a alguns diplomatas que nós mandamos como país para o estrangeiro, para as missões diplomáticas. Muitos deles ou são antigos militares, antigos polícias, no geral, antigos membros das Forças de Defesa e Segurança, que são colocados simplesmente, provavelmente, para terminar o tempo de serviço e depois disso ir à aposentação. A diplomacia é um assunto extremamente sério. Nós temos muitos quadros ao nível da nossa própria diplomacia que são relegados a outras tarefas secundárias em nome de acomodação das pessoas. Eu espero que, estando nós a iniciar um novo ciclo, obviamente, que se preste atenção a este aspecto e não possamos ter, enfim, a nossa diplomacia a servir como um escape para a acomodação de pessoas. Se calhar só falava, mas o Chival não corre o risco aqui de enfrentar a ira dos jovens. Há muita juventude também que foi recrutada, foi ao nível formada no Instituto Superior de Relações Internacionais. Há uma fila para o ingresso na tão sonhada diplomacia moçambicana. Pronto, por razões de vagas, não é possível fazer uma admissão em massa. Não é uma forma também que o Estado encontrou para fazer uma verdadeira transição, não só no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas em muitos ministérios. Porque também é um problema. Há rumores que dizem que o problema também é que os mais velhos não aceitam sair. Alguns estão lá já há 35 anos, 40 anos, alguns com 50 anos, mas não aceitam também pacificamente descansar. Não é um pouco disso também que o Estado decide impor, de facto, parece que nos médicos também havia esse problema, parece recurso. Os médicos na academia, sim. Exatamente. Ora, e ainda bem que estamos a falar dos médicos da academia. Primeiro, prefiro suportar a ira da juventude, de facto, caso disso, mas eu sou daqueles que acham que o país não é só feito de jovens. Ponto número 1. 2. Não basta serem só jovens. Portanto, o critério para a indicação de pessoas não pode ser a mera juventude. Portanto, é um jovem, nós já tivemos exemplos gritantes de jovens que foram colocados em posições de destaque que envergonharam a própria juventude. Há outros jovens que, obviamente, são motivo de orgulho. Portanto, para dizer que a indicação de pessoas para determinadas posições não pode preencher apenas o requisito faixa etária. Se aquele jovem que é nomeado é competente, eu não tenho problemas nenhum. Portanto, eu estou preocupado com gente competente, com gente com experiência. É verdade que vamos dizer que a experiência às vezes adquire-se exatamente por isso, mas eu prefiro que tenha gente competente que propriamente olhar apenas para as mulheres ou para os jovens, como sou a dizer. Neste caso em particular, o que eu estou a pôr em causa, e até sido isso, por isso que se recuou na classe médica e na academia, é justamente o risco de nós termos uma verdadeira varredura de alguns experientes decanos da nossa diplomacia a favor dos jovens, ou destes menos experientes. E, portanto, aí levarmos pessoas menos experientes, com muito conhecimento, mas com pouca experiência. O que eu defendo aqui, temos que balancear este processo todo. Não podemos, de um momento para o outro, aposentar as pessoas sem que estas garantam a transmissão desta experiência para os novos diplomatas. Essa aqui é a questão central. Não é tanto a da aposentação, porque de alguma forma as pessoas têm que descansar em algum momento, mas as coisas não podem ser feitas de forma ex-abrupta como nós vemos nos dias que correm. Esta aqui é a verdadeira crise. Espero que os jovens no movimento de tuelar o Chival não promovam uma visita. Uma visita didática. Exato. Pronto, vamos avançar para o segundo tema também, que depois temos o terceiro tema, que é o mais de fundo, vamos à terceira parte.
que é esta questão das molduras penais nos crimes ambientais, né, versus homicídios e violações. Homicídios, e o que temos visto é que está a criar problemas muito sérios. Há uma ira que tem estado a acontecer, principalmente nos distritos, pessoas que foram apanhadas com troféus da caça clandestina, são condenados a 20, 30, 40 anos, e depois aparece alguém que cometeu um homicídio, um crime hediondo, está aí nos 12, nos 14. Como é que olha para essa questão? Bom, vamos primeiro em um enquadramento legal dessa questão que nós estamos a colocar. Primeiro, por lá temos os chamados crimes ambientais de fauna bravia. Podemos falar da lei número 20/97, de 1 de outubro, lei do ambiente, não é? Que trata um pouco disso. A lei 16/2014, de 20 de junho, que é a lei da proteção e conservação e uso sustentável da diversidade biológica. A lei 10/99, de 7 de julho, lei das florestas e fauna bravia. E ainda o Código Penal, que foi aprovado pela lei número 24/2019, de 24 de dezembro, que no caso até contém disposições específicas sobre crimes ambientais. O que é que esta amálgama de leis prevê muitas das vezes? Muitas vezes é uma situação de agravação de penas sobre crimes de natureza ambiental, não só crimes contra a fauna e floresta, a floresta e fauna bravia, como soube muito dizer-se. E a linguagem que muitas das vezes se usa é a do conflito homem-animal. Eu também não sou muito sectário deste sentimento de conflito homem-animal. E muitas das vezes nós punimos alguém. Imagine alguém que vive a escassos metros da reserva de Maputo. Ou vive dentro da reserva. Ou dentro da reserva. E temos essas situações de Macigir, por exemplo. O indivíduo que mata uma gazela para se alimentar naquele dia. Portanto, o Estado vem por cima e condenam apenas que podem ser muito pesadas, sob pena de com a justificação de falar do combate ao conflito homem-animal. Mas é um pouco complicado que haja uma entidade estranha àquele ambiente que venha falar de conflito. Aqueles indivíduos nunca estiveram em conflito, o animal e o homem nunca estiveram em conflito, conviveram, até porque há indivíduos que cresceram caçando gazelas ou tipo de animais para vários tipos de fins, nos casos de alimentação ou ainda produção de muito mais coisas usando as peles desses animais. Portanto, vê uma entidade estranha àquele ambiente fala de conflito homem-animal. Portanto, às vezes nós temos que ter alguma cautela quando falamos disso, sobretudo porque aquelas comunidades não estão em conflito com animal algum. E muitas das vezes nós nos perguntamos o que é que está em causa? É a proteção dos animais. A quem pertence aqueles animais? Pertence ao Estado moçambicano. Aquele indivíduo que está ali, que vive ali, é moçambicano, tão dono daqueles animais como qualquer outra pessoa. E muitas das vezes, aquele animal, como eu disse, é a alimentação que ele usa sempre viveu daqueles animais. Sempre viveu daqueles animais. E nós chegamos como entidades citadinas a falar do conflito homem-animal. Isto, por um lado, estamos a falar dos chamados crimes ambientais e contra a fauna bravia. Mas nós podemos olhar, por exemplo, para o caso de um crime de homicídio simples. Ou um homicídio qualificado que pode ir até os 24 anos. Homicídio simples até os 20 anos. 24 anos. Ofensas corporais graves, por exemplo, 2 a 8 anos. Violação sexual, 8 a 12 anos, ou ainda até 16 anos, consoante se trata de menor, de 12 anos ou não. Ou violação de menor. Tráfico de pessoas, estamos a falar de 16 a 20 anos. O que nós temos hoje, infelizmente, nós olhamos para estas molduras penais e olhando, por exemplo, para uma situação que nós tivemos há uns anos, em que um famoso traficante de espécies protegidas, como se dizer, foi condenado a uma pena de 27 anos, chamado famoso Navarra, exatamente, 27 anos. Mas imagine num caso de violação de menor, ou violação no caso. A moldura penal lá dira até os 12 ou 16 anos. Portanto, o que é que nós estamos a tentar transmitir aqui? Que um determinado troféu, um esbejano, por exemplo, é muito mais importante que a honra e dignidade de uma jovem, que é violada por isso. Portanto, isto é extremamente importante, porque significa que Moçambique adotou leis severas em matéria ambiental para combater o crime organizado, transnacional, por aí em diante, e um pouco por conta da pressão internacional
e da crescente importância da biodiversidade. Eu não tenho problemas absolutamente nenhum com esse tipo de agenda. O que a mim não faz sentido é que haja uma desproporcionalidade descabida. Portanto, eu sei que o tráfico de espécies protegidas é extremamente importante, na medida em que o país está a apostar muito no turismo baseado nas áreas de conservação. Por exemplo, vimos há bocado, o país teve numa famosa feira, África do Sul, em Daba, e estavam lá funcionários da Administração Nacional de Áreas de Conservação e de outras entidades. Portanto, há aqui um esforço de usar a nossa biodiversidade como um fator que vai alavancar o turismo. Mas isto não pode justificar a subalternização da punição de crimes contra as pessoas ou contra a honra vida humana. A vida humana, quer dizer, a vida de um cidadão moçambicano é muito menos importante que a vida de um rinoceronte. Portanto, aí, para mim, eu estou completamente em desacordo com essas soluções. É verdade, e repito, há uma pressão dos doadores, nós estamos a investir muito na conservação da nossa biodiversidade, há uma pressão externa ligada à tal agenda ambiental que nós temos hoje, mas isso não pode justificar, porque significa que o Estado moçambicano, por via do seu mecanismo de punição penal, está a adotar mecanismos em que se procura proteger mais a biodiversidade que propriamente a vida humana e a dignidade humana. Portanto, a partir daí eu acho que temos problemas. Mas, acima de tudo, nós também olhamos para a celeridade com que os processos ligados aos crimes ambientais ou contra a biodiversidade correm quando comparado a outros tipos de crime, por exemplo, de violação ou de homicídio. Portanto, há aqui também um peso de duas medidas. Portanto, estamos a dizer que a punição de quem mata um rinoceronte para extrair o seu corno é muito mais urgente que propriamente uma menina que é violada, que a sua honra é posta em causa, não é? Quer dizer, julgar quem violou uma menina é menos importante, é menos urgente do que e nós temos aquele movimento das organizações ambientalistas que têm acesso aos jornais, apavonearam todos os dias. Quer dizer, é um pouco disto. É um pouco disto. E eu acho também que isso provavelmente seja tema para uma outra sentada. A questão relativa à agenda ambiental, da forma como a agenda ambiental é trazida e implementada no nosso país. Obviamente que isso pode atrasar até alguns projetos de desenvolvimento. Hoje, se eu tiver um projeto, por exemplo, para construir ao nível da nossa orla marítima, há de me aparecer sempre alguém a falar-me de licenças ambientais, uma série de coisas, como se fosse impossível construir naquelas zonas. Portanto, existem técnicas hoje claramente possíveis de garantir isso. Portanto, eu acho que temos que refletir seriamente. Os que estão na produção legislativa têm que agir seriamente nessa questão relativa à subalternização, da punição nos casos dos crimes contra a pessoa humana e contra a honra desta Mas mesma. não tem muito a ver com esses patrocínios. Normalmente esses estudos, essas aprovações legais são financiadas, tem boas viagens, Moçambique recebe fundos. Essa é também um pouco disso, dessa desenfreada busca de fundos. Muitas vezes acaba nos desviando daquilo que é a agenda central. Sim, infelizmente, esses passeios costumam anestesiar os nossos próprios ativistas e não só, muitas das vezes, até o próprio legislador. Portanto, isso é claramente um pouco dentro das pressões internacionais que muitas das vezes põe em causa a nossa própria soberania para definir os termos em que determinado tipo de punição deve acontecer no nosso solo país. Então, vamos, se calhar, neste momento, obedecer o nosso intervalo. Eu ia propor do festival que esta voltássemos a discutir numa outra oportunidade. Acho que é um tema muito importante. A forma como se fala dos elefantes, dos rinocerontes, como se defende aquilo. De facto, a colocar aqui uma questão que um camponês, que cresceu ali a comer gazelas, a comer galinhas, já não pode fazê-lo porque é contra o ambiente. É um pouco complicado. Um pouco de uma pessoa que quer, por causa de um turista qualquer que vem para vir passear. Então, vamos neste momento obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte com mais análise aqui do Chival. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa.
Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida. Porque a sua empresa importa. A MBC-TV chega com toda a força, trazendo programas inovadores, entrevistas e reportagens que fazem a diferença. Através da TV Cabo, pelo canal 352. Poderá acompanhar informação e conteúdos que inspiram e conectam com uma programação feita à medida com toda a qualidade que você merece. MBC-TV, conectando o mundo. Volto para a segunda parte do programa Na Linha da Frente com o Alexandre Chival. Nessa segunda parte, ele elegeu aqui uma análise de fundo sobre a passagem da tutela do Cernic para o Procurador-Geral da República. Que análise faz desta aparente revolução que o presidente Daniel Chapo parece querer lançar, numa altura em que já vinha-se falando da necessidade de passagem do Cernic ou a tutela do ministro ou do Ministério da Justiça, através de uma polícia judiciária, ou mesmo pela Procuradoria-Geral da República. O que é que muda nisso aqui, doutor Chival? Bom, provavelmente nós temos que dizer, fazer uma contextualização histórica, porque este debate é antigo. Eu acho que mesmo antes de eu entrar para a faculdade, em 98, já havia este debate sobre si. A PIC, na altura, devia continuar ou não na estrutura do Ministério do Interior, e não só a receber comandos diretos, quer do Comandante-Geral da Polícia e também do próprio Comandante-Geral da Polícia. Diretor Nacional. Exato, por via do Diretor Nacional, exatamente, Diretor Nacional da PIC. Portanto, e a justificação que se dava é que havia uma certa ineficiência, que era importante corrigir, e a passagem da tutela, houve também quem o defendeu em tempos para o Ministério da Justiça, iria resolver este problema. Outros falavam da passagem para o Ministério Público, enquanto detentor da ação penal, quem investiga os crimes, portanto faz muito sentido que que é visto como um órgão auxiliar. Muitas das vezes pensa-se apenas na perspectiva de uma polícia científica que vai auxiliar o Ministério Público na investigação dos vários processos de crime. Portanto, o que se pretende agora, e houve um ensaio, creio que no ano passado ou um pouco antes, em que houve basicamente duas propostas que foram objeto de vários debates e também do quase um chumbo por parte da Procuradoria-Geral da República. Primeiro, a revisão do Estatuto da Polícia, e depois esta questão da passagem de Cernic à subordinação do Ministério Público. Na altura era o que se previa. Só que isto levaria a que esta passagem do Cernic ao Ministério Público devesse estar ligada apenas à investigação de crimes de natureza financeira, ligadas ao terrorismo, criminalidade de violência ou crimes de alta monta, como se dizer, mantendo os delitos comuns sob a alçada do Ministério do Interior, ou seja, do Comando-Geral, que iria, por via disso, por via de uma lei também, criar-se uma outra força capaz de, enfim, proceder a essa investigação. E é por isso que, de forma até informal, passo a repetição, nós tivemos e assistimos muitas das situações em que havia indivíduos que se apresentavam à paisana como sendo do Cernic, mas que os seus colegas do Cernic nunca os reconheciam como tal. Portanto, houve um trabalho, e eu deu para perceber isso nos últimos tempos, dentro do próprio Cernic, em que se criou condições para que, enfim, se desmantelasse ou diminuísse pelo menos a influência desses grupos informais que agiam a coberto do Cernic. O que se pretende, de qualquer modo, quer seja a proposta nos termos em que é apresentada hoje, quer nos termos em que ela foi apresentada em tempos atrás, procura-se adotar um modelo basicamente igual ao de Portugal e de Cabo Verde, onde temos uma verdadeira polícia judiciária
ao serviço absoluto do Ministério Público. O que é que tem sido debate, não é? Relativamente a esse tipo de proposta? A primeira das quais é garantir uma autonomia e imparcialidade nas investigações, especialmente em casos sensíveis envolvendo membros das Forças de Defesa e Segurança. Portanto, entende-se que se o Cernic continuar na estrutura do Ministério do Interior ou sob tutela do Ministério do Interior, naqueles casos em que há investigações que correm sobre crimes ligados ao membro das Forças de Defesa e Segurança, haveria pouca autonomia e provavelmente nenhuma imparcialidade na atuação desse processo de investigação. Mas também era importante, entende-se, separar o papel de investigação e o papel da defesa da ordem pública, se quisermos. Portanto, no caso é a polícia, que cura essencialmente da segurança, ordem e tranquilidade públicas, e o setor de investigação, que é o Cernic. Mas não devemos esquecer que o Cernic é uma espécie de filho da PRM. Portanto, a estrutura da PRM, quer o Comando-Geral, a estrutura do Ministério, a direção do Ministério, sempre há de tratar o Cernic, o PIC, como quisermos, como se chamava antes, como seu filho. Portanto, nunca há de ter, dificilmente vai encontrar alguma autonomia entre esses dois ramos. Mas também é importante, dizia-se que era importante fortalecer o princípio da legalidade com o Ministério Público a dirigir as investigações, portanto, como fim titular da ação penal. E também procurava-se alinhar com as boas práticas internacionais relativas ao combate à criminalidade violenta. Portanto, isso é o que tem sido apresentado como fundamentação para quem traz as diversas propostas. Mas é um aspecto que as pessoas nunca se aperceberam. Está ligado a um pouco ao que eu falava recentemente. Hoje nós temos o Ministério do Interior a titular o Cernic. Primeiro, ao nível do Ministério do Interior, ao nível da polícia, como eu disse, o Cernic sempre é um filho deste organismo. Portanto, nunca há predisposição para permitir que este ramo se possa autonomizar. Sempre há de ser tratado assim. 2. Se nós olharmos para quem leva as preocupações do Cernic hoje para o governo, é o Ministro do Interior. Mas, se nós olharmos para o consultivo do Ministério do Interior, na própria estrutura do Ministério do Interior, não temos lá o Cernic para poder se fazer ouvir e o Ministro do Interior levar as preocupações, tendo em conta aquilo que são as reais aspirações do pessoal do Cernic para o governo. Este aqui é o problema central que muitas das vezes as pessoas não estão a atacar. Portanto, dá-se muitas voltas, mas a questão central aqui é esta. Então, como é que a gente vai resolver isso? E é o que nós vamos propor um pouco mais lá para frente. E onde é que está a minha crítica? Que era esta proposta que nós temos, podemos não conhecer até os contornos totais, mas a verdade é que, diferentemente do que muita gente tentava dizer, não é uma tutela que passa ou seja, não é uma tutela do Cernic ao Ministério Público, não, é uma tutela do Cernic em relação ao Procurador-Geral da República, sendo que o Cernic vai ser dirigido por um diretor-geral nomeado pelo Procurador-Geral da República. Até aí, essa que é a grande novidade relativamente a tantas outras propostas que houve em tempos. Mas quer tratando-se desta proposta, quer tratando-se das outras, são naturalmente óbvio alvo de algumas críticas que eu posso apresentar. E quando nós falamos de críticas, até estamos a falar quer dos aspectos positivos ou aspectos negativos também. Mas quais seriam os aspectos positivos de uma visão desta natureza? A primeira, tendo o Cernic a ser tutelado pelo Procurador-Geral da República, isso pode diminuir, aparentemente pode diminuir interferências políticas nas investigações, não é? Sobretudo quando envolvem pessoas do Executivo. Mas lá está, como dissemos também aqui numa outra ocasião, o Procurador-Geral da República responde diretamente ao Presidente da República. Portanto, pretende-se sim, em teoria, como eu disse, evitar essas interferências políticas, tanto no quadro do reforço do Estado de Direito. Entretanto, o Procurador-Geral da República, que vai tutelar o Cernic, responde diretamente ao Presidente da República e não à Assembleia da República, como alguns tentam fazer crer. Mas isto também
reforça a centralidade da PGR ou do Procurador-Geral da República, que dirige o Ministério Público, não é, como titular da ação penal. Portanto, eu creio que isto confere muito mais dignidade a este desiderado. Estabelece-se uma relação direta de hierarquia. Relação, exatamente, é uma espécie exatamente de hierarquia em relação a partir da altura que o Procurador-Geral nomeia o Diretor-Geral do Cernic. Portanto, temos aqui um verdadeiro Ministério Público a dirigir a ação penal. Porque hoje, quer queiramos, quer não, se nós compararmos um magistrado do Ministério Público com um oficial do Cernic, sobretudo os da instrução, os do Cernic são melhor preparados para investigar que o próprio magistrado do Ministério Público. Nós dissemos, em teoria, que é o Ministério Público que dirige a ação penal, o titular da ação penal dirige a instrução preparatória ou a instrução, como quisermos. Na verdade, quem faz o trabalho é o pessoal do Cernic, que tem melhor habilitação técnico-profissional para o efeito, comparativamente do Ministério. Agora, tendo o Cernic sob tutela do Procurador-Geral da República, creio que reforça este aspecto. É verdade também que nem sempre as investigações feitas pelos oficiais do Cernic são com base em critérios rigorosos. Portanto, permitindo isso, significa que nós vamos ter critérios mais rigorosos no Ministério Público e menos vulneráveis a pressões externas. Portanto, quando tudo está ali ao nível do Ministério Público. Portanto, é também é muito mais fácil, por via disso, garantir uma maior coordenação entre o Ministério Público, dirigido pelo Procurador-Geral da República, e os órgãos de instrução criminal. Mas, ainda nessa questão crítica, quais são os riscos e fragilidades desta proposta? Em primeiro lugar, a capacidade institucional do Ministério Público, dirigido pelo Procurador-Geral da República. Como dizia também antes, o Ministério Público não tem meios humanos e técnicos suficientes para assumir uma estrutura complexa como o do Cernic. Não me parece que tenha. Não me parece que tenha. Portanto, nós já temos recursos que são escassos e estamos, no fundo, a criar mais uma despesa, mais um problema para o Ministério Público. Portanto, do ponto de vista de técnicos, quem pode contrapor a visão de um oficial do Cernic ao nível da Procuradoria-Geral da República, não parece que existam tantas pessoas que o possam fazer. Portanto, do ponto de vista de capacidade técnica, é muito reduzido. Mas também há claramente um risco de sobrecarga funcional e muitas das vezes sem a devida preparação ou investimento prévio. Esse é que é o grande problema que nós vamos ter neste caso. Há também um problema de descontinuidade operacional. O que eu chamo de descontinuidade operacional? Neste caso, se nós tivermos essa mudança abrupta, não é? Hoje é o Ministro do Interior que tutela o Cernic, amanhã vai ser o Procurador-Geral da República, nós podemos ter a chamada perda de eficácia investigativa e, em alguns casos, até conflitos de competência. Numa primeira fase vamos ter esses problemas, sem dúvidas, em função do que se está a dizer. Mas há um outro aspecto extremamente importante que as pessoas não estão a chamar a atenção. O Procurador-Geral da República é um civil. Tanto quanto sei, pode ser que tenha havido um Procurador-Geral da República que faça parte das Forças de Defesa e Segurança que não tenha chegado ao conhecimento, ou que o atual, mas a questão não pode ser legislar para o atual, tem que ser mesmo numa visão geral. Portanto, o Procurador-Geral da República é um civil. E nós estamos a falar do Cernic como uma força paramilitar. Quer queiramos, quer não. Todos os indivíduos do Cernic têm uma formação militar, são paramilitares. Agora, a questão é como é que um civil vai liderar paramilitares? Vai tutelar paramilitares? Essa é a minha questão, essa é uma das reservas que eu tenho. Mas mais do que isso, o segundo aspecto é que o Cernic hoje é uma espécie de um CIS em miniatura. É a nossa secreta em miniatura ao nível das forças policiais, não é? Imaginemos que num trabalho operativo o Cernic descobre que numa determinada dependência, Machazine, estão escondidos explosivos ou tem armamento que foi lá descoberto, não é? Obviamente que eles têm que preparar uma informação, o diretor-geral do Cernic vai ser nomeado, tem que preparar uma informação e vai mandar para quem? Para o Procurador-Geral da República. Quem é que vai tramitar esse processo? A secretária do Procurador-Geral da República, que também é civil. Portanto, nós estamos aqui a olhar para civis a terem que
manejar informação operativa, em alguns casos, vai ser sensível. Portanto, a questão é até que ponto nós teremos esta capacidade de um civil poder efetivamente dirigir uma força paramilitar. E não sei se os paramilitares estão em condições hoje de poderem prestar a devida vénia a um civil, como seja o Procurador-Geral da República. Este é um aspecto que é preciso termos em linha de conta. Agora, é verdade que o que se pretende é evitar, como eu disse antes, evitar-se que haja interferências políticas, mas não vamos esquecer, o Procurador-Geral da República responde diretamente ao chefe de Estado, Presidente da República. Portanto, a partir daí, sempre que houver determinada matéria que não tenha anuência ou aquiescência do Presidente da República, obviamente que o Procurador-Geral da República nada pode fazer e, concomitantemente, o CERNIC também nada poderá fazer. Agora, esta concentração de poderes investigativos no PGR pode também gerar desequilíbrios institucionais. Primeiro, caso não haja um reforço dos mecanismos de fiscalização externa. Portanto, podemos ter aqui um Ministério Público, como já é acusado em alguns casos, de fazer perseguições seletivas. Portanto, infelizmente, isso poderá dar uma verdadeira concentração. Nada acontece sem que haja uma aquiescência do Procurador-Geral da República. Não estou a falar deste em particular, mas, de novo, eu estou a falar numa perspectiva mais geral. Portanto, é preciso olhar para isso. Quais são os exemplos que nós temos, quer na nossa região, quer fora, dessas situações? Primeiro, em Portugal, a Polícia Judiciária é funcionalmente subordinada ao Procurador-Geral da República ou ao Ministério Público nas investigações, mas possui a autonomia administrativa. Será que é essa a proposta, é esse caminho que nós queremos avançar? Em Moçambique? Não sei. Em Angola, não se chama CERNIC, chama-se SIC, continua sob a tutela do Ministro do Interior, ou Ministério do Interior, mas com alguns vínculos operacionais com o Ministério Público. No Brasil, temos a chamada Polícia Civil, vinculada ao Executivo, mas as investigações são conduzidas sob direção do Ministério Público. Portanto, podemos olhar para esses três exemplos para nós, enfim, podermos nos inspirar, ainda que sei que esse assunto vai ser debatido na sexta-feira. Espero que isto possa aproveitar, de certo modo, para esse debate que se pretende. O que eu defendo como proposta em função de tudo quanto fizemos aqui referência? Eu creio dito concatenado. Concatenado, exatamente. Eu creio que nós temos duas hipóteses, sobretudo porque estamos a falar de uma força paramilitar. Eu preferia que tivéssemos um diretor-geral do CERNIC, ou seja, o CERNIC todo, ou seja, o diretor-geral do CERNIC, que responde diretamente ou ao chefe de Estado ou a um ministro na presidência, podemos chamar de ministro de Estado na presidência, para a Defesa e Segurança. Já tivemos esses exemplos. E não é esse mesmo um oficial das Forças de Defesa e Segurança que vai. E eu até prefiro essa segunda hipótese de ser o ministro na presidência para assuntos de defesa e segurança, que vai reportar diretamente ao Presidente da República nos casos em que tiver que ver com o CERNIC. Segundo, eu acho que tem que se adotar o CERNIC de autonomia interna, portanto, reforçar a autonomia interna do CERNIC, com um estatuto que garanta estabilidade, independência e o controle externo eficaz. Portanto, permitir que haja uma clareza ao nível do estatuto do próprio CERNIC, que haja estabilidade. Não podemos ter quadros de CERNIC a serem vítimas do chamado TSU, por exemplo, não é? Ou de outro tipo de influência externa, mas também garantir que eles tenham a tal independência e para contrapor isso um controle externo, para poder, enfim, ver-se até que ponto é que nós estamos aqui a ferir ou não a legalidade. Portanto, eu creio que essas seriam as linhas que poderiam orientar um debate relativamente a esta questão da passagem do CERNIC para a tutela do Procurador-Geral da República e já não mais do Ministro do Interior. E qual a avaliação política desta decisão do presidente Daniel Chapo? O fato de ser jurista, achas que ele está muito mais sensível, digamos, a ouvir um pouco, digamos, argumentos mais técnicos, jurídicos, do que necessariamente operativos? Acho que é por aí. No passado, pode ser. Quero parecer que os anteriores presidentes
tinham maior pendor ao ver os argumentos dos comandantes gerais da polícia, do ministro do interior, que sempre desaconselhou esta transição. Acha que o fato de Daniel Chapo ser jurista fala um pouco mais numa perspectiva dos seus pares, que são os advogados, os próprios magistrados do Ministério Público, que acham algumas vezes que os agentes do Cernic não os obedecem como devia ser? Bom, eu acho que muitas das vezes quando nós falamos do Presidente da República, e disse muito, o Presidente Daniel Chapo, como é jurista e advogado, tem um pouco mais de sensibilidade para questões jurídicas. Não, eu não creio que as questões têm que ser colocadas a esse nível. O Presidente da República é um político. E os políticos têm que ter sensibilidade para muitas coisas, dependendo das pessoas que os rodeiam. O importante é selecionar as melhores pessoas para lhe rodear. Júlio Malema já dizia uma vez que qualquer indivíduo pode ser Presidente da República. O importante é estar rodeado de gente capaz porque o Presidente da República não é capaz de saber tudo. Portanto, tem algumas insuficiências. E, portanto, e sobretudo... Isso não é Maria Munhonguismo. O importante, a sabedoria está na escolha das pessoas que o rodeiam. Portanto, a partir daí. Portanto, eu creio que desde que tenha, qualquer presidente, desde que tenha gente capaz de assessorá-lo, há de ter sensibilidade, quer para questões de natureza jurídica, questões de natureza médica, questões de natureza ambiental e por aí em diante. Portanto, o mais importante é quem nos rodeia para nós tomarmos as decisões que melhor satisfaçam os interesses do Estado e do país. Só para fecharmos, como é que olha para a avaliação que faz com relação ao nosso Parlamento? Não é tido, nem achado nessas discussões. A proposta entrou agora urgente, já está agendada. Qual é o papel do Parlamento? Bom, uma das grandes críticas que eu faço à nossa Assembleia da República hoje é a excessiva disciplina partidária. A disciplina partidária, obviamente, é importante. Não podemos estar aqui num regime anárquico em qualquer indivíduo fala o que quer, como quer e quando quer. Tem que haver uma certa disciplina partidária. Hoje em dia, quem não sabe que para determinado deputado, seja de que bancada for, para intervir, tem que ter um visto do chefe da bancada ou de quem for responsável pelas intervenções nessa altura. Não há liberdade para as pessoas submeter ao discurso. Ali, e em alguns casos até preparam um discurso para ti e só vais ler. Portanto, há um pouco disso. Portanto, não, apesar de não estarmos... Por isso eu sou daqueles que acho que não vale a pena dizer que não, este Parlamento é mais fraco porque tem menos juristas. Ali todos são políticos. Portanto, enquanto continuarmos nos termos em que nós estamos, para mim, por mais que haja um batalhão de juristas, ponha mais de 2/3 de juristas, enquanto a visão for continuar a ser esta, tudo é debatido ao nível das comissões de trabalho, e nas comissões de trabalho também há alguma disciplina partidária, dá mais certo pendor político, não é qualquer um que aparece em praça pública se pronunciar como quer. Portanto, tudo isto joga em desfavor dessas questões todas. E é por isso que, nos últimos anos, a nossa Assembleia da República foi sendo subalternizada nessas questões. Por quê? Porque há um grupo externo que decide e a Assembleia da República muitas das vezes foi visto como um mero cartório notarial do Executivo. Portanto, é isso que nós temos que mudar. Aí eu sou crítico, não é pelas pessoas, mas é pelo sistema que lá está. E, infelizmente, nós temos pessoas, na maior parte das vezes, em missa de corpo presente, não agregam valor para... Mas, como disse, repito, a culpa não é das pessoas, não é do sistema montado. Exato. Doutor Chivaco, muito obrigado mais uma vez por estes comentários nesta quarta-feira. E foi assim que nós fizemos aqui o programa na linha da frente. Fica aqui o convite marcado para a próxima quarta-feira. Nós cá estaremos, dizia, para mais temas de análise, sempre nesta perspectiva de olhar também para o quadro legal e desenvolver um pouco o pensamento fora, digamos assim, um pouco de caixa, como tem sido sempre este programa. Boa noite, até a próxima.